Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos esperar um pouquinho só e já iniciamos. Obrigada Já pela estamos vendo. presença de quem está aqui conosco no dia 20 de dezembro, né? 4 dias para a véspera de Natal. Momento que nós temos tantas atividades, tantos corre-corres, né? Então, é um prazer tê-los aqui, muito grande. E esperamos que nós possamos ajudá-los nesse momento. A gente está com bastante paciente nosso entrando aí, dando um oi, porque a gente tem várias Uhum. etapas, né? Pacientes de várias etapas. Eu acho que essa noite a gente vai, início de noite, enfim, né? Final de tarde, início de noite, conversar um pouco sobre as diversas fases. Né? A proposta não é falar só da ceia em si, né? Mas de tudo aquilo que envolve o preparo do paciente para esse momento de final de ano com a família, né? Com os amigos. E aí a gente pensou, né, em algo aqui, um bate-papo, na verdade, a gente vai querer muito a contribuição de todos vocês que estão aí participando. Né? Então, Exatamente. não sei, Marlene, se quer começar um Vamos pouquinho? lá? Nós Então, vamos pensou um lá, pouco, começando, dando oportunidade para quem já está aí, né? Se quiserem perguntar alguma coisa. Mas o nosso grande objetivo hoje é poder orientar os pacientes um pouquinho a respeito das festas, né? A respeito da noite de Natal, do dia de Natal, a respeito do Ano Novo, tendo sempre o cuidado e muito cuidado com relação ao período que o paciente se encontra. Então, gente, muita atenção, né? Às orientações recebidas por vocês, aos nossos pacientes, as nossas orientações encaminhadas para vocês. E quem não é nosso paciente também que siga as orientações que foram encaminhadas para vocês, né? Na sua equipe. Isso é fundamental. Nós sempre dizemos o seguinte: o retorno da alimentação no pós-operatório é de uma forma lenta e gradual. Cada equipe tem o seu protocolo. Não existe certo e não existe errado. Existe o que cada um faz de acordo com o seu protocolo. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que começa a alimentação um pouco mais cedo, tem outros que começam um pouco mais tarde. Nós, por exemplo, iniciamos a dieta pastosa aos 20 dias. Mas estamos aqui para orientar e para dar algumas sugestões para vocês, independente da etapa que vocês estejam, quer sejam os recém-operados, como nós atendemos hoje, antecipamos alguns grupos em função desse período entre Natal e Ano Novo. E isso é fundamental. Lembrar sempre que a dieta vai evoluindo, a dieta vai melhorando. E aí, nesse momento de festas, vocês, importante sempre poder pensar no que vocês vão comer. Não precisa ficar 24 horas pensando o que vocês vão comer, mas tentar elaborar alguma coisa para que vocês possam utilizar na ceia, que possam utilizar no dia de Natal, na ceia do Ano Novo, no dia de Ano Novo. Nós sempre falamos que quem opera é o paciente, não a família, né? Mas como é bom, como é importante ter a ajuda da família, né? Então, quem sabe o paciente vai pensar em algum alimento que ele possa comer e também compartilhar com a família. Se ele vai na casa de alguém, não sabe o que vai ter, pensa no que ele pode comer dentro do que está liberado para ele e
leve alguma coisa. Então, o que vai acontecer? Eu vou levar o meu alimento, eu vou ficar mais tranquilo, sabendo o que eu vou comer, o que eu posso comer naquele momento, porque é preocupante chegar em algum lugar e ter alimentos que, normalmente, a ceia de Natal e Ano Novo, existe uma fartura de alimentos, né? De diversas consistências e texturas. E nesse primeiro momento, nós temos que estar determinados ao que nós podemos comer. Então, chegar no lugar, levar alguma coisa, talvez levar alguma coisa para as outras pessoas também compartilhar. Isso vai deixar você mais tranquilo, porque sabe o que vai comer. Sabe que esse período não é eterno, que esse período são fases. Nós passamos por várias fases até chegar à alimentação liberada. Lembrando sempre que a alimentação liberada não é a quantidade que eu comia antes, mas o grande objetivo é poder comer qualquer tipo de alimento de diferentes consistências, diferentes texturas, para manter a sua nutrição. Né? Eu acho que tu está trazendo aí um... Vou entrar aqui, né? Estava muito tempo de boca calada. Né? Eu acho que tu está trazendo uma questão bem importante, né? Porque muitas vezes a gente escuta os nossos pacientes, eu vou fazer a minha marmita e vou levar no evento, né? E eu acho que essas festividades, a marmita passa a ser algo que tenha que ser coletivo. Eu acho que tu trouxeste aí um ponto extremamente importante. Então, assim, a bebida que eu posso beber, vamos pensar que eu estou na fase líquida, né? Então, por que não compartilhar com os outros um suco diferente, algo que eu gosto muito, que são as águas saborizadas, colocar numa garrafa de vidro bonita, explorar os diversos tamanhos de copos, né? Olha aqui, ó, eu já trouxe aqui, ó, uns Isso exemplos mesmo! e Né? também São copos trouxe pequenos, né, Marlene? até um gelinho colorido aqui para mostrar para vocês, ó, um pedacinho de limão, um gelinho quadradinho, uma perinha aqui, outro quadradinho. Exatamente, caracterizar o meu copo, né? É bem isso, assim, é um copo bonito, né? Não é porque eu estou tomando água ou que eu possa, a minha refeição é um suco, que eu tenha que tomar num copo que não é atrativo. Posso usar bem, essa sugestão tá ótima, né? Dos gelos coloridos, hoje está muito também na moda eu preparar o meu gelo com pedaços de fruta ou frutas, né? Frutas vermelhas, congelar as frutas, então usar as especiarias, né? Colocar Algo bem cravo, apetitoso, né, Sibeli? Isso aí, ó, os exatamente, que olhos, eu para faço os os olhos. olhos. Né? Mas não só para mim, pensar no outro também. Agora, uma coisa importante é não cobrar do outro. Né? A Exato. dieta que eu estou na fase líquida. Né? Os outros vão comer o peru, vão comer a farofa, vão comer, né, outros alimentos que estão sendo servidos naquele momento em que eu estou na dieta líquida. Mas eu levar o meu líquido ou levar o meu pastoso, né? A gente tem trabalhado muito as questões das torradinhas, né? Por que não trabalhar com diversos tipos de pastas diferentes, com aquele tempero que eu posso utilizar, que é a minha nutricionista, né? No nosso caso aqui a gente orienta, né, o uso das pastas muito na fase pastosa, em determinado período da alimentação do paciente. Então eu vou levar aquela pasta com os temperos que eu posso, mas eu não preciso levar só para mim, né? Eu vou pensar no coletivo, né? Mas aí, Sibeli, eu vou ficar só na entrada, né? Às vezes eles mexem, né, com a gente. Não, mas então eu não vou jantar, eu vou comer só a entrada. Mas aí a gente lembra o paciente, né? Ele tem um estômago que foi reduzido. E que essa entrada, para ele, muitas vezes vai realmente representar o jantar todo. Porque é a É, capacidade gástrica.
Só te interrompendo aqui, estou lendo uma mensagem da nossa querida paciente, a Vivi Coelho. Exatamente, são fases. Parece que nunca vai acabar, mas passa e fica tudo bem. E é uma frase que eu uso muito, né? Quando eu digo assim, são 20 dias de dieta líquida, não é fácil, não é mágico e não é milagre, mas é possível e passa, né? Então segue Não, aí, e se a Esther. gente está preparado, né? E essa fase, né? Quem opera nesse período que vai pegar esse período de Natal e Ano Novo na fase líquida ou no início da pastosa, existe um preparo para esse paciente antes da cirurgia. Ele não chega lá de repente, pô, mas e agora? O que eu vou comer no Natal e no Ano Novo? Não, ele já foi preparado, já foi conversado com ele, que aquele período vai ser diferente, mas ele não tem que pensar que vai ser diferente este ano. Ele tem que pensar Exatamente. que os anos que vão vir à frente, também a postura dele nos eventos deverá ser diferente. Né? De estar junto com todos e de proporcionar uma alimentação mais saudável, não só para si, como para todos que estão ali, né? A gente trabalha muito as crianças, né? A gente sempre diz, né, que um dos que ganham mais benefício com os pais operados são as crianças, porque a própria alimentação muda. Então, muitas vezes eu tenho mais frutas nas ceias de Natal e Ano Novo, né? E não frutas cristalizadas ou frutas em calda, e sim espetinhos de fruta. Né? Eu tenho qualidades de queijos diferentes, então muitas vezes a gente trabalha com os queijos brancos, que o próprio paciente acaba botando orégano, né, coentro, páprica, então ele De saboriza azeite de aquele oliva. azeite de oliva, então ele acaba saborizando aquele queijo branco, que era visto como vilão. Não, o bom é um queijo que tem mais gordura, né? Mas não, ele acaba vendo que nesses outros tipos de queijo ele acaba tendo o mesmo prazer em se alimentar, né? E os próprios familiares encaram, né, a alimentação a partir daquele momento de uma forma diferente. Né? A Vivi também colocou ali, também vamos agradecer, né? Porque a gente trabalha, ela colocou ali, fiz a cirurgia há 1 ano e 10 meses. Então é Já muito faz legal isso? saber que os pacientes antigos seguem as orientações, então a gente tenta, dentro desse aprendizado que o paciente tem na fase líquida, na fase pastosa e depois a sólida, onde ele vai estruturar a alimentação dele, esse entendimento, que não é para este ano a modificação de como eu vou encarar a alimentação nas festas de final de ano, é como eu vou encarar a partir dessa mudança que eu me propus, que passa pela Exatamente. alimentação, mas ela não é só alimentação, ela é a postura toda, né, deste paciente frente a todas as situações, não é só vários aniversários vão vir pela frente, né, então como é que eu vou me portar nas outras festas também, né? Exatamente. Agora a Natália Guini está perguntando, está na sólida um, o que ela pode comer? É o frango, né? Então, na nossa dieta da sólida um entra o frango, coxa e sobrecoxa, né? Desfiado, feito com muito molho, picadinho. Pode dar uma incrementada nisso aí e usar para tua ceia também. É. Então é uma opção bem interessante, bem molhadinho, mas, gente, não esqueçam de um fator principal. A primeira frase que eu coloco nas orientações: na hora de se alimentar, mantenha atenção na sua alimentação. Nós estamos falando aqui nas opções que vocês têm de alimentação, mas não esqueçam que essas situações de Natal, de Ano Novo, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, e isso sim vocês têm que ter um cuidado. Então, estão conversando, estão trocando ideias. Lembrem de que na hora que vocês vão comer, vocês têm que ter um cuidado, têm que ter atenção no seu alimento e esquecer o que está acontecendo ao redor, né? Por quê? Isso pode causar o quê? Engasgo, entalo e vômito. E o que pode trazer em consequência para vocês isso nesse momento? Acabar a festa para vocês. E a gente Não, e não aí quer pegando o isso. gancho com o frango, né? Então, exatamente isso. Então, às vezes a pessoa, não, mas é só um pedacinho do peito do peru.
E aí aquele pedacinho que estava seco no peito do peru, ele acaba levando a um mal-estar, a um desconforto. Então, assim, ó, não deixem para provar na ceia alguns alimentos. Ah, é semelhante o peito do Exato. frango com o peito do peru? Então, vamos comer o peito do frango antes, alguns dias antes, prova. Aí sim eu vou comer aquele alimento novo. Alguém colocou ali, né? A Elisa colocou ali, é uma provadinha de uma coisa com uma provadinha de outra, e aí vai Eu ia comendo de falar. tudo. Né? Aham. Essa é uma característica que muitas vezes o paciente bariátrico ele não tem essa oportunidade. Porque se ele provar um e provar o outro, ele já vai ficar saciado. Então ele acaba, né, tendo que olhar o que tem, ver o que realmente ele gosta e ver o que dentro daquilo que ele gosta está permitido para ele naquele momento. Então, eu posso comer um frango desfiado com molho? Então, o frango desfiado com molho, ele não é o peito do peru assado. Então, o que eu tenho ali que tenha molho? Essa Pode falar, Marlene. questão do modo de preparo, gente, é fundamental, tá? A gente tem que cuidar, por isso que nós estamos falando e repetindo, tem que ver qual a fase que vocês se encontram, porque o modo de preparo pode causar desconforto, né? E esse desconforto, como eu falei para vocês, a questão de ficar conversando na hora de comer ou de pegar um alimento que é inadequado para aquela fase de vocês. Então, ambos estamos dando dois exemplos diferentes, de situações diferentes, mas que podem ocasionar a mesma coisa: entalo, engasgo e vômito, e vocês passarem mal e não usufruírem deste momento. Por isso que nós falamos e repetimos: cuidado. Queremos que vocês aproveitem a confraternização, seja em família, seja com amigos, mas que aproveitem aquele momento e que não passem mal por comer um alimento inadequado para aquele momento ou por comer rápido. Lembrem dos 3 Vs: velocidade, voracidade e volume aumentado não dão certo. A gente tem dois comentários ali bem interessantes da Viviane e da Maureen. A Maureen é uma paciente nossa que operou há 14 anos. Né? Que legal que ela está aqui trazendo Bem-vinda, Maureen! Contribuições importantes para esse momento, mas a Vivian comentou ali, o primeiro ano é o mais difícil, e com certeza eu acho que é o mais difícil, mas as mudanças elas devem permanecer. E aí a Maureen complementa dizendo que até hoje ela não consegue comer no meio do fuzuê. E é exatamente isso, porque o fuzuê faz com que a gente não mastigue adequadamente, acabe engolindo o alimento, que é exatamente isso que a Marlene está trazendo. Né? Acaba mastigando rápido. E essa é uma característica das festas de final de ano. A gente encontra muitas vezes pessoas que faz muito tempo que a gente não vê, então a gente quer conversar. Né? É um encontro importante de confraternização, então a gente está ansioso, a gente está agitado, e aí a gente acaba comendo rápido. Então não é só o alimento que é diferente ou uma consistência nova, e sim esse fuzuê que a Maureen trouxe aí, que é extremamente importante. Então muitas vezes eu tenho que regredir a alimentação. Né? Então, eu até posso comer nozes, castanhas e amêndoas, está tudo liberado. Né? Um churrasco no Réveillon, que é característico, muitas vezes, de nós gaúchos, não vou fazer um churrasco no Réveillon. Mas o que acontece? É aquela pessoal falando, e aí, então, eu acabo pegando um pedaço maior de churrasco, acabo colocando na boca, não mastigando adequadamente, e aí eu acabo a minha festa. Eu sempre mexo, cadê né, a fulana está lá no quarto, deitada, passando mal. Não é isso que nós queremos. Quando a gente orienta vocês, não façam, ou a gente prefere que não faça isso, que não coma aquela coisa, é justamente para vocês aproveitarem todos os momentos daquela noite, que é uma noite especial, que muitas vezes só vai se repetir daqui a um ano, ou muitas vezes a reunião em família é de 2 em 2 anos, ou né, ou de 3 em 3, dependendo da constituição da família, né? Porque a gente tem muita gente, esse ano é com a família da minha esposa, o ano que vem é com a minha família. Então, a gente só vai repetir aquele encontro daqui a 2 anos.
E é um momento especial. Então, não estrague um momento especial. A gente está aqui falando das comidas, não entramos nos doces e no álcool ainda, né, Marley? A gente está Aham. mais nas consistências e texturas, que é o que preocupa muito os pacientes, né? Não sei se tu queres falar mais alguma coisa, Marley, dessa questão do agito, né, que as duas pacientes colocaram, né? E a Vivi fala aqui de novo da mastigação, será sempre fundamental, exatamente. E para o resto da vida, né? E quando a gente fala em mastigação, gente, por que é tão importante? Porque o sucesso da cirurgia está na mastigação. Mas em que sentido? Porque o que vai dar saciedade a você é o alimento sólido. O alimento sólido vai exigir a mastigação. Não que vocês não possam, depois de muito tempo, comer alguma coisa pastosa, alguma coisa líquida, tomar um suco em um lanche. Não é isso. Mas o que dá saciedade é a mastigação. O que segura a musculatura de vocês também é a mastigação. Não esqueçam que daqui para baixo vocês vão para a academia. Daqui para cima é o alimento que vai ajudar a manter a musculatura de vocês. Né? E falando em alimento, falamos em carne, né? Que é o alimento mais rico em proteínas, né? E que nós precisamos cada vez mais, com o avanço da idade, manter os nossos músculos. Certo? Aqui tem a Michele, tá olhando, Sueli? Faz Tô dois olhando ali. anos e meio, às É. vezes, quando como uma coisa que gosto muito, engulo muito rápido, não mastigo direito, ainda tenho olho grande com alguns alimentos. Então, isso é importante, esse teu relato, Michele. Tudo bom? Bem-vinda, querida, que bom que estás aqui. É uma questão assim, lembrando, a obesidade é uma doença que não tem cura. A obesidade é tratada. A cirurgia é feita no estômago, não aqui. Então, essas questões são muito importantes de sempre estarem presentes na vida de vocês. Né? Então, assim, ó, o comer mais devagar, o cortar menor, o ter atenção ao alimento, o sentir os diferentes alimentos que está colocando na boca, todo aquele kit que eu escrevo para vocês, enche um monte de folhas de papel, e a gente sempre diz na última consulta, né, dos 6 meses, né, Sibeli? Levem a Uhum. nossa Bíblia junto com vocês eternamente. E é exatamente isso que a Michele está contando aqui para nós. Não, e o pessoal muito depois, assim, quando volta para as revisões, né, eles comentam, eu sento na mesa, a primeira pessoa que eu penso é na fono para mastigar e cortar pequeno. Depois é que eu vou pensar, tem gordura, não tem gordura, tem açúcar, não tem açúcar. Por quê? Porque não adianta se eu botei o alimento na boca, por mais que ele seja liberado, se não for da forma correta, ele pode acarretar algum problema. Né? Então, o agito, o local onde eu estou, tudo isso influencia dentro desse processo. Né? Dentro dessas festas de final de ano, ali, só fazendo um gancho com o churrasco, né? A gente tem dado algumas sugestões, sim, para o uso do churrasco. O porco, ele é uma carne que fica mais molhada, o paciente aceita melhor essa carne. O fazer ela enrolada no papel, que mantém a umidade da carne também. Então, às vezes, a aparência não vai ficar aquela que gostaria, né? De comer, mas muitas vezes eu fazer uma tambre recheado, onde eu deixo lá há um tempo maior, uma costela, que é a famosa aquela costela 12 horas, que solta do osso, que fica desfiada, picada. Então, tem possibilidade, sim, de se comer um churrasco, mas eu preciso deixar esse churrasco mais molhado. Se ele for um churrasco bem passado, um churrasco seco, o paciente também vai ter mais dificuldade, né, Marlene? Porque ele fica mais Exato, difícil de ser manipulado. E exato. alguém colocou ali a questão do molho. Não adianta eu ter uma carne seca e colocar o molho em cima dessa carne. A carne tem que estar molhada. Tá? E aí a gente tem Modo de preparo. exatamente, volta aquela questão do modo de preparo. Então, a qualidade da carne,
Não precisa ser uma carne magra, porque muitas vezes, eu vou pegar um pedaço de carne muito magro, ele não vai conseguir manter a umidade da carne, porque uma das questões da gordura, ela mantém essa umidade. Então, o trabalho não precisa ter muito medo da gordura que eu tenho naquele churrasco. Claro, eu não vou pegar a gordura da picanha, passar na farofa e comer a gordura da picanha. Isso vai trazer normalmente um dumping para o paciente, aquele mal-estar, taquicardia, sudorese, uma sensação desagradável, e aí sim vai acabar prejudicando a festa de vocês. Mas no momento em que eu tenho uma carne que ela foi, tá, com a gordura em volta, mas pega a parte onde tem a proteína, eu tendo a me sentir melhor ao mastigar a carne e a curtir aquele momento. A farofa e a farinha eu vou deixar um pouquinho para Marley, né? Porque é uma coisa bem complicada essa questão da Tá. farofa e da Mas farinha antes, nas festas. antes de falar na farinha, na farofa, vou aproveitar uma frase aqui de uma querida colega e amiga que também trabalha com bariátrica em São Paulo, a Gilza, e ela botou aqui, até porque nosso estômago não tem dentes, né? E exatamente isso. O processo digestório, ele inicia na boca, né? Então, a primeira fase é a mastigação. Eu preciso formar um bolo coeso, uma pastinha, para me ajudar em todo o processo digestivo, principalmente após uma bariátrica. E não posso pensar que eu vou engolir um alimento e depois o meu estômago vai dar o jeito, porque não vai dar jeito. Isso aí tem que ser antes. Bem lembrado, Gilza, obrigada. Então, em relação à farofa, né? Por mais que vocês estejam com a dieta liberada, sempre cuidem com a farofa. A farofa é muito seca, né? Então, assim, o que acontece? Tu tem que ter muita saliva para manipular e para engolir. Então, se você já tiver com tudo liberado, já tiver comido uma farofa em outro momento, tá? Mesmo assim, lembrando sempre a porção bem pequenininha na boca, gente. E atenção, são duas coisas que caminham juntas, tá? Não adianta cuidar a porção e estar desatento. Não adianta estar atento e não cuidar da porção, tá? Então, são duas orientações que caminham juntas, e vocês têm que realmente cuidar disso aí. Tá? Então, pessoal, assim, até 3 meses de cirurgia, eu sugiro nem pensar em farofa, né? Nem pensar para não ter alguma consequência e não passar mal, certo? Então, voltando um pouco, quer falar alguma coisa, Sibeli? Não, não. Não, Eu eu estava aqui pensei agora. pensando só na questão. Não, estava aqui pensando na questão da farofa também, porque às vezes a farofa, ela, junto com a saliva, ela cria um bolo muito semelhante ao pão. Tá? Exato. Só que o pão, quando a pastinha é feita com pão natural, eu estava falando ali da pastinha para quem está na alimentação pastosa, então Aham. usar, pode ser de gorgonzola, pode ser uma pasta de atum, que é bem prático de se fazer, usar requeijão com atum, que muitas vezes, né, azeitona, que fica uma pasta um pouquinho mais forte. Tenho evitado, assim, dentro das sugestões, a maionese em si, mas ela não é uma pasta proibida, né? Eu posso fazer um molho rosé, só que eu vou ter que cuidar, porque onde tiver um pouquinho mais de gordura, como eu falei ali, muitos pacientes acabam tendo um episódio de dumping ou acabam tendo diarreia. Então, muitas vezes a gente acaba indo mais para o creme de ricota, para o requeijão, mas hoje a gente também tem alguns pacientes que após a cirurgia acabam desenvolvendo uma certa intolerância à lactose. Então, aí, ricota, requeijão, creme de leite não vai dar para ser usado. Mas a gente tem hoje já disponível no mercado os cremes de castanha. Então, é uma estratégia interessante, é um pouco mais caro, mas é algo que eu posso também usar esse creme de castanha com as especiarias. E aí, então, não vou mais para a linha do gorgonzola, mas aí eu posso ir para a linha do fungo, para a linha do pimentão, que também muitas vezes é interessante fazer esse outro tipo. Mas o pão e a farinha, voltando então à origem das Do assunto. pastas,
do assunto, o pão torrado, ele se esfarela, então ele é mais difícil de estufar no estômago do paciente bariátrico. Então, se eu pegar a farofa, já é um pouquinho diferente. Se eu hidrato, parece que ela vai, né? Ela tem um processo um pouco diferente. Então, muitas vezes a pessoa vai lá toda empolgada, dá 2 garfadas, ela mastigou, fez tudo certo, lubrificou, tinha banana, porque isso também ajuda nessa farofa, um pedacinho de banana que dá essa... Mas o que acontece? Ele comeu a farofa e acabou o jantar dele. Então, tem que cuidar também esses alimentos mais pesados, para não te impedir de comer outras coisas. Não que eu queira, como nutricionista, não, tu vai lá na festa e vai comer bastante. Não, não existe bastante mais. É a primeira coisa que o paciente bariátrico tem que tirar da cabeça em qualquer momento da vida dele, como pós-bariátrico. Se ele volta a comer o que ele comia antes, ele vai voltar a ter o peso que ele tinha antes, certo? O trigo do quibe, muitas vezes a hidratação ali que estão perguntando, a hidratação do quibe é feita antes, é diferente da farofa. Eu hidrato, depois eu vou fazer o quibe. Então, ele não tem tanto esse estufamento. Claro que daí ele já entra mais nessa mastigação mais dura. Aí é um paciente que realmente, que nem a Marley falou, já tem em torno de 3 meses de cirurgia, porque ele tem que mastigar, triturar o trigo dentro do quibe, ou o pessoal usa muito nas festividades para fazer salada, né? Assim como o grão de bico. Às vezes a pessoa faz salada de grão de bico, excelente, fica super proteica. Às vezes é a refeição do paciente no pós-operado, no dia da ceia, é aquela salada com grão de bico, pimentão, cebola picada e outros ingredientes que cada um da sua família coloca. Mas aquele grão de bico, ele vai estar mais al dente, ele não é aquele grão de bico de sopa, né? Eu vou dar o grão de bico mais durinho. Então, é a mesma coisa que acontece com esse trigo de quibe, né? Que as pessoas muitas vezes também acabam utilizando para fazer a salada. Ele já entra nos integrais, aí ele já tem mais fibra. Então, tem que cuidar, porque às vezes o paciente acaba comendo e depois tem desconforto em função dos gases. Então, não dá para se jogar, né? Tá super bem. Claro que se for preparado da forma adequada, tanto o grão de bico quanto o quibe, o paciente vai comer e não vai ter nada. Né? Não é algo, né? Deixei de molho, tratei de forma Que nem adequada, feijão, de forma né? adequada. Mais E simples nem também. feijão. Exatamente. Então, claro, feijão, as pessoas acabam indo para a lentilha, né? Que é uma Sim. outra preparação que a gente tem sugerido muito no Ano Novo, porque tu pode usar tanto o caldo da lentilha, quanto a sopa de lentilha, onde eu vou triturar, quanto a salada de lentilha. E no último estágio, eu posso usar o broto da lentilha, simplesmente colocar ela e já ter uma salada diferente, que às vezes a gente não está acostumado a comer salada de lentilha, mas é uma preparação similar ao grão de bico. Vou lá, boto os ingredientes que eu quero e uso a lentilha. Ela é mais fácil de mastigar, vamos dizer assim, pegando esse gancho, né, do que o grão de bico. O grão de bico ele é maior, eu vou ter que ter mais atenção, ele escapa da boca, né, pedaços maiores se ele não estiver bem cozido. A lentilha já não. A lentilha ela é menorzinha e aí eu cozinho ela. Se eu fizer salada essa dela, como é que eu falei ali, A salada de o grão de bico? broto, do broto, daí ela não vai estar cozida, é uma lentilha que não foi cozida, então eu tenho que ter mais atenção ao mastigar ela. Mas é interessante também, fica um prato diferente, mas ele não é Dependendo da fase sempre. onde está, né? Lembrando sempre. Exatamente. Por isso que eu Depende da coloquei ali, eu fase. vou ter uma lentilha coada, que depois ela vai virar um Exato. suco, que depois ela vai virar uma salada cozida, para, por último, então ali, 20 dias de cirurgia, 50 dias de cirurgia, 90 dias de cirurgia, até então o paciente que tem 3 meses de cirurgia pode comer o broto. Mas aí Exato. esse paciente, não quero broto, quero churrasco, entendeu? Uhum. É mais Porque ou já... menos o mesmo exemplo da cenoura, né? Que nós começamos com o caldo da sopa, depois um suco, depois ela bem cozida e totalmente amassada, né? Depois vai cozinhando cada vez menos, até ela chegar ao dente e depois passarmos para o ralo, né? Da cenoura crua. Mas eu queria voltar um pouquinho na questão da torrada, né? E da questão da farofa. Lembrei agora que muitas vezes os pacientes dizem, mas por que a gente não pode
entrar com pão normal, né, Sibeli? Perguntou muito, e sim com a torrada. O que acontece com o pão torrado? Pão torrado, se nós ralarmos ele, ele vira uma farinha, né? E aí, com a saliva, ajudando a mastigação. E o que acontece com um pedaço de pão? Se vocês pegarem, a gente dá muito esse exemplo para os pacientes. Pega um pedacinho de pão e coloca dentro de um copo d'água. Vê o que acontece. Incha, né? Pega o miolinho ali e vê ele incha. Imagina ele dentro do estômago, né? Então, por isso que nós não iniciamos com o pão normal, e sim com as torradinhas. Outra coisa que eu lembrei agora na fase, principalmente, eu acho que a fase mais difícil neste momento, seja para o paciente que está na dieta líquida, né, Sibeli? Então, uma questão de pensar, vou levar um suco de alguma coisa, vou levar um suco de outra coisa, mas lembrem, não adianta vocês levarem um volume muito grande, porque vocês vão tomar muito pouquinho. Então, talvez, como a gente estava falando na questão social, na questão de compartilhar, né? Quando se fala na questão social, é questão familiar ou questão de amigos, não interessa. Mas se eu vou levar um suco, então, quem sabe eu vou levar um copinho até, um descartável lá, e vou levar um pouquinho de suco para cada um, para saborear comigo, para fazer um brinde comigo, né? Ou usando os copinhos, as taças e enfim, mais bonitos para compartilhar deste momento, né? E agora que a Cibele falou na lentilha, né? Então, esse paciente também que está na dieta líquida, no início, que está operando agora, né? Que vai chegar no ano novo, pega o caldinho de lentilha. Então, lentilha vai ter, beleza. Só cuida do seguinte: a lentilha, ela não pode estar com muitos preparos e muita Bem lembrado, não é gordura. feijoada de lentilha, Não né? é Não é feijoada pé de de porco, lentilha. linguiça e essas coisas mais que a gente tem o hábito de colocar. Bem lembrado, né? Eu vou tomar Exatamente. lentilha já, dependendo da fase, somente com sal e louro. Né? Aí depois eu Exatamente. boto cebola, alho, cominho. Tem gente que bota manjericão, manjerona, né? Viram como a gente está falando uma coisa e está se reportando a outra? Então, lembrando da fase, né? E aí, por que não pode colocar? Para não passar mal. Então, se você sabe que a lentilha vai ser preparada com muito tempero, ou leva a lentilha, ou pede para a pessoa, antes de temperar, tirar um copinho para você. Né? Daí você esquenta depois a lentilha. Mas esse é um cuidado que você tem que ter, porque pode ter muita gordura, né? Pode dar um dumping. Dumping também faz com que desapareça da festa, que é o que a gente não quer que aconteça com você. Então, esses Uhum. cuidados são muito importantes. Tem gente comentando aqui. Sibeli, quer falar alguma coisa? Não, ela falou ali do ano novo, que nos deu ali, né? Tá gostando, saudade de vocês e dessas preciosas dicas, Suzana, né? tudo bom, querida? Que bom É tê-la bem, aqui. preciosas dicas do início, e é sempre bom lembrar que existem esses alimentos do início, né? Que a gente pode resgatar, que a gente não precisa deixar eles, a fase líquida acabou, não quero mais saber, agora eu vou para a próxima fase. Não, é importante a gente trabalhar sempre ao longo do dia. Tô com pressa, né? A gente está dando dica aqui das festas de final de ano, mas existe o dia inteiro. O que eu vou fazer? Então, eu também não posso esquecer o que eu tenho que me alimentar o dia todo, tô naquela correria, tem que comprar presente, tem que ir para casa do fulano, tem que tomar banho, tem que se arrumar e tudo, e acabar deixando a alimentação do dia de lado. Ela é uma construção. Então, bom, se eu estou percebendo, bota o celular para tocar, coloca ali, faz a tua caixinha, que eu digo assim, de primeiros socorros de alimentação. Bom, se eu vou sair de casa de manhã, o que eu vou me alimentar nesse dia? Então, a gente não pode se esquecer que a gente vai ter que seguir as orientações do dia, não pode ficar o dia inteiro sem comer, achando que vai conseguir comer à noite de uma forma tranquila. Não, porque aí eu vou Ao estar com muita contrário. fome. Ao contrário, eu vou chegar com voracidade naquele alimento e eu não vou ter o sucesso que eu gostaria de ter naquele momento
da festa. Então, a organização de todo dia é extremamente importante. Tu estava falando ali, né, da questão de levar as bebidas para, né, cuidado para não levar as bebidas em grande quantidade, tudo. Nosso tempo aqui tá acabando, né? A gente já está aqui, faltam 15 minutos. Eu gostaria só de terminar a questão do álcool, que é extremamente importante e perigosa para o paciente bariátrico, porque o álcool ele acaba pós-cirúrgico tendo uma alcoolização mais rápida, vamos dizer assim. A rota metabólica muda, o paciente absorve de uma forma diferente esse álcool e muitas vezes ele tomou lá a sua taça de espumante no final do ano e ficou alegre e acabou que parece que ele tomou a garrafa toda. Né? Então, eu tenho trabalhado muito, é algo que há muito tempo eu já sugiro para os pacientes, é a caipira, mas feita com água. Ah, parece estranho? Não. Não é estranho. Se a gente começar a se acostumar a pegar o limão, socar o limão, se for necessário, coloca adoçante, soca bem o limão, bota ali seu gengibre, bota ali seu hortelã, bota os gelos coloridos da Marlene, Bota os bota gelos um copo coloridos bonito, ali. né? E coloca o mexedor e toma que nem um drink. Vocês vão perceber que aos poucos o cérebro vai se acostumando com isso. Então, ele não precisa daquele álcool para estar naquela festa. Ele precisa de um drink bonito, não precisa estar o álcool ali presente. E isso eu consigo fazer com morango, eu consigo fazer muito bem com limão siciliano, posso botar manjericão, posso botar um toquezinho de pimenta. Então, a gente pode ter um drink bem bonito. Quem quiser tem lá dentro do meu Instagram pessoal, lá no Tricibele Prates, tem um drink desses que é feito com limão. Tá bem legal. E geralmente os pacientes provam nessa época do ano, né? Levam essa ideia depois para o verão, para a beira da praia. Posso usar também. Ah, não quero usar a água, posso botar um pouquinho de água de coco, posso botar um pouquinho. Tem aqueles chás que não precisam ferver, então são chás que já conseguem ser diluídos em água gelada, eles são feitos para isso, é um processo que sofre, né, diferente, não precisa cocção, não precisa, né, nada disso, simplesmente pego o gelo, soco o limão, coloco lá um sachê de abacaxi com hortelã e preencho com água, fica bem bonito num copo bonito, então é bem Exatamente. interessante, né, de Lembrei trabalhar de isso. outra coisa. Terminasse, velho? Agora me Terminei lembrei essa de outra parte dos coisa. drinks, eu terminei. Não que a pessoa não possa brindar, não é Não, isso. tá. Espera aquela espuma toda sair e vai brindar com seu espumante, tá, gente? Não é isso. Se o médico autorizar, né, se a nutricionista de quem não é nosso paciente tiver autorização, ele vai brindar. Mas, por favor, não entrem na garrafa, porque acaba a festa. É, uma Vai grande lá, preocupação nossa. Não, e agora me lembrei também da água saborizada, né? Que também sim, para compartilhar com as pessoas e deixar um tempinho. É muito gostoso, é muito saboroso, com bastante gelo também. Muitas vezes o gelo ajuda, né, para os pacientes, tem uma melhor aceitação com a água gelada também, pela alteração de sensibilidade, também ajuda bastante. Então, tem várias alternativas, né? Várias alternativas. E lembrando sempre, pessoal, que vocês fizeram a cirurgia para quê? Por uma melhor qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala em qualidade de vida, nós temos que pensar no todo. E isso, tudo que nós estamos falando, está inserido na melhor qualidade de vida que vocês estão buscando. Mais a alguma? Bruna Alguém comentou quer? ali quando o papo é bom, o papo passa rápido. Pois é, porque a gente não conseguiu chegar nos doces, gente. A gente ficou na Não me dei entrada, ficou nas conta que. bebidas. Vamos finalizar com os doces, então. Vai lá, vai A lá. gente tem muitos pacientes que perguntam ali, então a gente tem que ter um cuidado. Então, a mesma situação que ocorre com a gordura, que o paciente pode ter. Uma taquicardia, um mal-estar com a gordura, isso também pode acontecer com açúcar. Então, a gente tem recomendado os pacientes para tentar utilizar o próprio doce da fruta, né? Então, a gente tem muito nas frutas desidratadas,
ou frutas secas, damasco, ameixa, que aparecem muito nessas festas. O que eu posso fazer? Eu posso cozinhá-las. Então, se eu não estou numa fase onde eu posso comer essa fruta seca como ela é apresentada, eu posso reidratar ela. Eu posso simplesmente fazer uma compota com ela cozida, ou muitas vezes o que aparece que é aquele creme de ameixa, mas eu posso fazer um creme de damasco, ou seja, eu cozinhar bem, triturar ela e ter esse creme de damasco. Posso colocar ela em cima de um iogurte, né? Eu gosto muito também do sorbet, que está na moda, de congelar banana, de congelar morango, de congelar abacaxi, de congelar manga e processar esse sorbet e levar ao congelador de novo. Então, eu vou picar bem a fruta, vou processar ela e depois eu congelo. Só que a gente não consegue uma textura muito boa quando a gente recoloca no freezer. Aí a gente tem que tirar do freezer e manipular. Uma das estratégias boas, que acabou deixando essa sobremesa mais proteica, ela não vai ficar dura, aí é uma questão culinária, né, de algumas pessoas, de habilidade culinária, é fazer o merengue cozido, que nem todo mundo consegue fazer ou não sabe fazer o merengue cozido. Mas o que é? Eu vou cozinhar aquela clara em banho-maria, vou transformar ela em clara em neve, e aí eu pego aquela manga que eu fiz aquele creme de manga e misturo naquela clara em neve. Algumas pessoas aí utilizam um pouquinho de adoçante. Eu, na verdade, gosto muito do xilitol, porque ele equivale às medidas do açúcar normal. Mas ele não vai... Eu tenho que cozinhar a clara, senão ela vai desandar. Então, eu vou lá, misturo simplesmente a clara, sem açúcar nenhum, porque a manga é uma fruta doce, por isso que eu gosto da manga. Misturo essa clara em neve na manga e levo ao freezer. Aí ela não fica dura. Então, eu consigo tirar do freezer e já servir esse sorbet como uma boa estratégia de sobremesa, super saudável, porque foi ali clara e neve e só fruta. Então, eu não botei adoçante, não botei açúcar e não coloquei nada de corante, conservante, como um doce tradicional que eu usaria. Então, claro que depende da fase que cada um está, né? Ah, lembrei também daquela da banana congelada ou da manga, lembra, Sibeli? Congelar pedacinho de banana, né? Ou de manga, e Uhum. depois botar no liquidificador, botar uma canelinha em cima da banana também, né? Fica Também um pode, sorvete. exatamente, né? Com É. a canela fica uma delícia, fica super, super gostoso. E outra sugestão assim que a gente dá, gente, como eu estava falando no início para vocês, de tentar preparar, tentar se organizar para ver o que vocês vão comer, tanto no Natal quanto no Novo, e tentar diversificar, né? Não precisa ter grandes ideias, mas do que a gente falou aqui também, escolher uma coisa para o Natal, uma coisa para o Ano Novo, vai dar mais satisfação para vocês de comer alguma coisa diferente, né? Um sabor diferente. Então, nós não comemos só com a boca, né? Nós comemos com os olhos, nós comemos pelo aroma, pelo barulho, né? Comer uma cenoura tem um barulho diferente de comer um arroz feijão, por exemplo. O paladar. Então, é um conjunto, né? Nossos sentidos estão sempre presentes no início da alimentação. Então, isso é fundamental. Preparem-se, organizem que vocês vão ficar mais satisfeitos e mais felizes, com certeza. A Maureen colocou ali que o doce é a cereja do bolo para ela passar mal, né? E que a perdição dela é o chocolate. O chocolate hoje a gente tem várias marcas disponíveis no Rio Grande do Sul, graças a Deus, essa indústria do chocolate ela tem crescido muito em termos de qualidade de produto. Porque antes a gente tinha um produto cheio de açúcar, cheio de leite, de cacau não tinha nada. Hoje a gente tem algumas indústrias que estão trazendo aqueles chocolates que tem um pouquinho mais, que a gente chama de meio amargo, né? Então, eles tendem a dar menos mal-estar no paciente, porque eles concentram muito mais o cacau, então não tem tanto esse efeito dumping que teria, e é uma característica nossa da gente gostar e tudo. Então, às vezes, fazer, né, um chocolate derretido para comer com uma fruta, tu faz esse equilíbrio. A gente diz, mas vamos guardar. O que a gente não vai fazer? Esse jogar no doce. Então, eu não posso chegar na festa, curtir a festa,
jantei às 10 horas da noite, aí eu vou comer a sobremesa depois da meia-noite. Aí sim, eu fiquei 2, 3 horas sem comer, aí aquele doce vai cair que nem um paraquedas na minha vida. Aí eu vou comer só a fruta, não vou comer o chocolate. Agora, se ele é um doce que está muito próximo da minha refeição, eu tendo a ter menos possibilidade de ter dumping. E aí eu posso comer, então, né, fazer esse pequeno fundi que eu acabo, mas procure usar sempre esses chocolates que são meio amargos. E o doce acaba vindo da manga, o doce acaba vindo da banana, ou até mesmo de um damasco, que eu posso mergulhar a pontinha do damasco ali, então eu tenho a doçura da fruta junto com aquele toque de chocolate, eu tendo, após curtir minha festa, a possibilidade de eu passar mal. Claro, sempre lembrando dessa nossa fala, né, Marei? Depende da fase onde eu me encontro. Não é assim, né? Aqui tem, né, a Suzana colocando que o chocolate perdeu a graça para mim. Sou mais do sorvete de fruta caseiro. Exatamente. E, se necessário, colocar um pouquinho de adoçante e o açúcar já, né, tem evitado. E é isso que a gente tenta fazer com que esse paladar que vocês foram, né, desenvolvendo ao longo desse período, que seja um paladar para o alimento natural, o doce natural da banana, o doce natural da manga, o doce natural da uva, e não aquele que a indústria quer que vocês consumam, aquele doce que eu boto mais açúcar e boto mais açúcar, né? A Thaís está dando oi, oi, Thaís, né? E Acho que é isso, né, mais Marlene? Eu acho que nosso tempo Suzana, acabou. Vamos nos eu acho que despedir é aqui. Não isso, sei se alguém gente. quer fazer Ai, mais cinco alguma para. pergunta. A gente teve mais, É. a gente Ah, teve e mais outra coisa que eu colocações de lembrei. perguntas. Pessoal que come churrasco no ano novo, tá? Então tentem olhar primeiro, não chegar com fome, né? Lembrem de respeitar os horários e quando chegar já dá uma olhada o que que tem e já dá uma escolhida no que vai comer, né? Lembrando de que não adianta escolher tudo. Então, selecionem o que vocês querem, mas para isso vocês têm que estar alimentados. O que que significa isso? Não pular a refeição. Vou comer churrasco, então não vou fazer o lanche da tarde, não vou fazer o lanche da noite, porque eu vou comer churrasco às 10. Vou Muito reservar um importante. espaço para poder comer muito à noite. Não existe isso, Não gente. existe. Tá? Quanto mais fome eu chegar naquele local onde tiver a festa, Mais risco eu pior. vou ter. Exatamente. É. Isso Então, aí. a mensagem da noite é essa, né? Não sejam egoístas, compartilhem a fase em que vocês se encontram com as demais pessoas, não cobrem dos outros a cirurgia que vocês fizeram. Então, foi escolha de vocês. Então, a família vai fazer churrasco e eu estou na fase líquida. Bom, o operado sou eu, então eu vou levar o suco, eu vou levar a sopa. E se alguém quiser tomar a sopa comigo e quiser também tomar o suco comigo, legal, tô levando, tô, né? Tô compartilhando o meu momento de alegria, porque é uma escolha pessoal realizar a cirurgia, né? Eu acho que essa é a maior mensagem dessa live das festas, é essa, né, Marlene? Muito bom É, conversar contigo essa noite, então, né, Marlene? Pessoal, agradecemos a todos, a presença de todos, porque na correria desse final de ano é difícil dar uma paradinha, mas muito obrigada por estarem aqui nos escutando, né, trazendo contribuições importantes para nós. Acredito que a live vai ficar gravada lá, então quem perdeu o início da live, quiser, né, recomeçar, assistir novamente, será sempre bem-vindo também. Vou passar a palavra para te despedir, Marlene. então tá. Quero agradecer também para todos que estão aqui, que vieram nos prestigiar, que vieram perguntar, que estão deixando seu carinho aí para nós. É muito gratificante isso, é muito gratificante a gente receber um retorno do paciente operado há muito tempo e saber que está bem, que é isso que nós queremos, como a gente sempre diz, esse tempo do nosso atendimento é o alicerce para o sucesso de vocês para o resto da vida. E é isso que nós queremos. Mas isso não depende só de nós, depende de vocês também. Então, juntos é que nós conseguimos. Então, isso nos deixa muito, muito felizes de poder escutar esses relatos. E
Agradecer a todos que vieram novamente, que não são nossos pacientes, que vieram compartilhar conosco, e desejar um ótimo Natal para todos, que estejam em paz, em harmonia, e que o ano de 2023 seja um ano saudável para todos e de grandes realizações, né? E momentos de felicidade. A gente sempre diz que a gente tem que muitas vezes valorizar pequenos momentos, né? Que fazem o todo e a diferença na nossa vida. Um beijo bem forte para todos e um carinho bem grande. Um abraço para todos. Muito Mas antes de obrigada. acabar, eu queria fazer um agradecimento especial, então, a Maureen, com seus 14 anos, está aqui nos escutando. Muito obrigada. A Viviane também. E especial para a Neuza, que não perde uma live da gente. Ela está sempre lá, presente, curtindo. Ela ficou quietinha dessa vez, falou ali que nós somos maravilhosos. Muito obrigada por ter, né, feito parte da tua vida. E tu estás fazendo parte da nossa todas as vezes que nós estamos aqui, né? Não perde, porque isso é muito importante, né? A cirurgia, ela é um relembrar o tempo inteiro as informações, não esquecer as orientações, né? Então, esse ano a gente está aqui, mas a gente quer que vocês levem né, essas palavras para os próximos anos, né? Para todas as festas que vocês forem participar, certo, gente? Uma boa noite a todos, então, muito Boa obrigada e um ótimo noite. Natal novo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Beijo.